Fala pessoal, muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais um BMC Talks, o nosso programa semanal aqui na BMC News, que a gente conversa aqui com grandes gestores, estrategistas, realmente os principais executivos do país. E lembrando também que você pode acompanhar nas principais plataformas de podcasts disponível aqui, já só procurar por BMC Talks, tá bom? Então hoje o nosso programa é muito especial, com uma das casas mais tradicionais aqui de gestão de recursos do país. Hoje a gente vai estar com um dos principais sócios e gestores da Trópico, a gestora de recursos aí muito tradicional, né? O Fernando, até estou conversando com o Fernando aqui, acho que não tem quem não conheça a Trópico, não tem quem não conheça o Fernando. Fernando, muito boa noite, obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. Mas antes de falar do Fernando, de investimentos, enfim, de estratégia, eu queria primeiro agradecer, lógico, a sua presença, mas falar um pouco sobre a Trópico, né? Quem que é a Trópico, né? Até para quem não conhece aqui, o site é tropicoinvest.com. Mas, Fernando, eu queria que você falasse um pouco sobre quem que é a Trópico, né? Qual tipo de gestão, estratégia que vocês utilizam, né? Falar um pouco também da equipe, da sua atuação como sócio. Você está lá desde da fundação, você é um dos sócios fundadores também. Eu acho que talvez alguns investidores conhecem também como Orb, né? Já tem uma história aí muito longa, né? Vocês, ano que vem, se me falha a memória, me corrija se eu estiver errado, vocês estão completando já 20 anos de mercado, né, de atuação. Então eu queria falar conhecer um pouco mais sobre a Trópico primeiro, depois a gente fala um pouco mais sobre estratégia e investimentos de fato, tá? Obrigado, boa noite. Boa noite, Márcio, tudo bem? Espero que todo mundo esteja me ouvindo bem aqui com esse negócio. Bom, a Trópico Investimentos é uma empresa de fato bastante antiga, ela é a antiga Orb Investimentos, que foi fundada em 2001, teve o primeiro fundo, nasceu dia 3 de fevereiro de 2003, que era o Orb Velho, e que hoje é o Trópico Velho FIA. A gente nasceu como uma casa pura de velho investing, ao longo de muitos anos a gente só fez isso. E a partir de 2016 a gente começou a estruturar e a pensar em outros fundos que fizessem sentido no mercado. Então, eu continuo responsável pela parte de ações e velho investing, junto com o meu sócio, Flávio, que está comigo desde o começo da empresa. E a gente hoje tem três outras estratégias, que é o fundo de previdência no BTG, tem o Trópico VexFin, que é um fundo de arbitragem, que é um fundo bastante interessante de arbitragem, que a gente faz uns 3 anos que ele existe, mas faz uns 5, 6 anos que a gente começou a testar o modelo. E a gente tem um fundo de caixa, que é um fundo para estacionar dinheiro, chamado Trópico Cash Fin, que é do nosso terceiro sócio, que é o Sérgio, o Sérgio Machado, e ele faz esse fundo, que hoje está com 400 e poucos milhões de reais, e é um fundo é um estacionamento de dinheiro com baixíssimo risco e um retorno entre 110% e 120% de CDI, que é uma coisa raríssima no mercado, né? Para você ter esse tipo de retorno num fundo de caixa, você tem que assumir risco de crédito privado, que não tem nesse fundo, ou tem que ficar preso durante 1, 2 anos num CDB de banco, que também não precisa, porque esse fundo é um resgate D+2. Mas basicamente é isso. A gente também, no meio do caminho, a gente fundou uma empresa imobiliária chamada TRX, que acabou virando uma empresa muito grande. A gente, em 2013, vendeu a sua participação na TRX por um fundo de private equity. E é isso. Hoje a gente tem uma parte relevante do capital da empresa, de capital proprietário, e tem um fundo offshore, fundo local, essas coisas todas, né? A gente não é uma casa grande, a gente tem pouca gente trabalhando, a gente é focado em análise e retorno de longo prazo. Basicamente é isso. É bem simples. Fácil de falar, difícil de fazer. E já para falar um pouco sobre os fundos, né? São fundos, de certa forma, que têm seus mandatos diferentes, mas como que funciona, por exemplo, as sinergias entre, por exemplo, uma estratégia de arbitragem, estratégia de FIA, falar um pouco do caixa, assim, como é que os gestores, dentro do dia a dia, se somam, né, se complementam, né? Por exemplo, você utiliza o cenário do Sérgio, enfim, como é que você contribui, de uma forma geral, como é que os fundos e as gestões, né, de certa forma, como se fossem independentes, mas dentro da mesma casa se somam, né, no dia a dia? Então, o Sérgio, ele é um cara muito interessante para você trazer ele aqui para conversar,
porque ele é um meio que um tutor para a gente ali, né? Assim, tudo que eu entendo de empresa, de modelo de negócio, de estratégia, que é uma coisa micro, né? É uma coisa que vai mais em direção à empresa em si. O Sérgio é do outro lado, ele entende de mercado, ele entende de juros, de câmbio, de cenário, de crédito, entende bastante de crédito. Ele foi tesoureiro de bancos de crédito durante a vida inteira dele, 3, 4 bancos de crédito, ele foi tesoureiro. Não é por acaso que o Trópico Cash é o melhor fundo de caixa do mercado há muitos anos. O Sérgio é um craque. E ele é mais velho do que eu e o Flávio, né? Apesar de eu já estar fazendo isso há 20 anos, e o Flávio comigo, a gente já não é mais menino, né? A gente já passou por muita coisa, mas o Sérgio ele agrega um conhecimento enorme em cima do que a gente faz, porque ele complementa visões micro que a gente sempre teve. Inclusive ele está de férias agora, faz uns dias que ele está de férias, ele faz uma falta incrível, as conversas com ele são sempre muito boas. E tem também o Rafael, que é o meu trader, que está comigo já acho que 12 anos, e que ele toca o operacional do VEX, que é o que faz as arbitragens. O VEX ele é um fundo que foi incubado lá com a gente, com capital proprietário, durante uns 3, 4 anos, né? E é um fundo que ele não é quant, a execução dele é toda matemática, é toda executada por robô, mas quem decide as arbitragens e como que elas vão operar ao longo do dia é a gente. E quem executa tudo isso é o Rafael. Então, assim, não dá para fazer um fundo como o VEX com um cara que tem 3 anos de mercado. O Rafael está comigo há 12 anos, ele é craque em ler mercado, consegue entender bastante de como as ondas de correlação estão indo, o que está acontecendo, por que o mercado, de repente, volta rápido. Ou melhor, todo mundo se conecta. Eu não quero transformar essa resposta em uma resposta muito longa, mas tudo se conecta. Porque, no final das contas, eu sou o mais tonto de todo mundo, porque o meu trabalho lá é ficar tentando entender a empresa. Eu passo o meu dia inteiro lendo e estudando a empresa, conversando com as pessoas, o que eles estão pensando, o que eles fazem. Eu sou menos ligado em mercado. Eu e o Flávio, a gente olha muito pouco o mercado, a gente opera pouquíssimo, enquanto eles dois são muito mais ligados. Então, acho que é um bom balanceamento. E todo mundo muito experiente, né, cara? Isso é importante, né? O Sérgio tem mais de 60 anos, eu tenho 47, o Flávio tem 44, o Rafael já tem 30 e poucos anos, está comigo desde os 20. Então, assim, não tem menino lá tomando decisão, né? Legal. E falando um pouco do Fernando agora, você sempre foi ligado ao mundo de equity no dia a dia? Você sempre foi ligado à Vela Investing? Como é que é a sua história? Você já teve, por exemplo, provavelmente você já está com a própria Orb, né, surgindo antes da Trópico, mas como é que é a sua trajetória? Você fez alguma carreira em banco no dia a dia? Onde é que foi a sua escola, vamos dizer assim, né? Ou foi a própria gestora, né, construindo essa história durante os últimos 20 anos, né? Foi um pouco da gestora, sim, mas assim, as pessoas dizem que não é você que escolhe uma carreira que escolhe você, né? No meu caso foi mais ou menos isso, porque eu sou engenheiro, fiz pós na GV, depois fiz um monte de outros cursos, mas o ponto é o seguinte, eu nunca gostei muito de ser engenheiro, eu cheguei a trabalhar com engenharia e só gostei de ser engenheiro quando a gente montou a TRX, mas daí era uma outra equipe tocando, essa coisa toda. Eu me encontrei quando eu fui trabalhar em banco, eu fui trabalhar em mesa de operações estruturadas, essa coisa toda, que não tinha muito a ver com o Vela Invest, mas eu comecei a comprar ações muito cedo na minha vida, eu nunca achei que juros, câmbio, renda fixa explicava muito, eu sempre gostei de empresas. Daí eu tive uma empresa de internet que acabou tendo a sua história lá, foi vendida, acabou. E daí, com isso, eu falei, bom, sabe de uma coisa? Eu vou fazer uma coisa que eu gosto, que é comprar empresa, que é analisar negócio, que é virar acionista por um período de tempo. E isso acabou se juntando com um pouco de quem eu sou, né? Que cara, eu não sou muito de mercado, essa coisa de ficar plugado no mercado, vendo notícia e operando, compra e vende, essa coisa de day trade e opções, essa coisa, eu não sou muito isso. Eu sou mais aquele estilo de ficar sentado lendo horas e chegar em 2 conclusões a cada 6 meses, assim, e falo, isso aqui parece legal, vamos olhar mais fundo. E é isso, e o Flávio é exatamente como eu, a gente fica discutindo, a gente discute muito ideias e executa muito pouca coisa. Então, assim, então não é bem, assim, o que eu faço na Trópico, o que eu fazia na Orb, não é bem um trabalho para mim, é mais ou menos uma extensão da minha vida, né? Assim, não é uma coisa que eu vou me aposentar um dia.
assim, eu tenho 47 anos, eu continuo com 90% do meu dinheiro investido em ações. Desde que eu tenho 20 anos é isso. Então, assim, todo o dinheiro que eu ganho eu invisto em ações, eu compro empresa, eu vou falar com o management, eu conheço os caras, eu sei como é que é a dívida. Isso não é um trabalho, isso é uma vida, né? Isso é como você é. E isso faltava no Brasil, né? Se você for falar com o Fábio da Fama, ele é parecido comigo. Você vai falar com os caras da Dynamo, eles são parecidos comigo. Os caras da IP são parecidos. As pessoas que fazem isso há muitos anos são todas parecidas, né? E quem leva isso como um trabalho para ficar rico, um trabalho para mostrar para os outros o que está fazendo, acaba saindo, né? Porque você passa por crise, você comete muitos erros, e não é fácil você passar por crise e cometer erros, né? Até ontem, inclusive, eu tive um cara no Twitter que ficou jogando na minha cara 2 anos que foram ruins do fundo. Melhor, um fundo que tem quase 20 anos de história, eu tive 2 anos ruins, e o cara me xingando porque eu tive 2 anos ruins no fundo e que por isso o meu fundo é uma porcaria, sabe? Então, assim, não é fácil. Você precisa ter Você precisa gostar muito daquilo, é isso. Então, esse é o Fernando que você perguntou. Uhum. E justamente esse ponto, assim, qual que é a diferença no dia a dia, por exemplo, de você fazer a gestão do seu recurso, do seu dinheiro, e a hora que você toma a decisão, fala assim, pô, mas agora eu vou ter 1.000, 10.000, 100.000 cotistas, né, no fundo. O que muda, né, na tomada de decisão, na responsabilidade, no dia a dia? Né? Será que você é mais diligente, você é mais conservador, né? Ou você continua fazendo a gestão dos recursos terceiros como se fosse o seu próprio recurso? Né? Como é que muda realmente na gestão no dia a dia? Né? Você realmente também é muito ativo, presente no Twitter, então aceita sugestões, mas também está aberto a críticas. Como é que é o dia a dia realmente de ser gestor e responsável pelo recurso de talvez centenas, né, de pessoas, milhares de pessoas, né? Hoje a gente tem 20 mil clientes, aproximadamente. A gente está em 24 plataformas. Mas, assim, não é a mesma coisa, né? Porque, assim, eu já passei por várias fases, né? Eu já tive fundo que era small cap, já errei small cap, já tive mid cap, já errei com mid cap também. E já passei por crise tendo small cap na carteira. Eu acho que, assim, você chega num ponto onde você tem que entender que essa vida que a gente tem hoje, agora, que é gerada por... que o cliente, ele te conhece através de plataforma, rede social, essas coisas todas, ele não tem a formação que ele deveria ter para fazer aquilo que ele está fazendo. Antes, quando eu comecei, até 2016, 15... a gente ia falar com os clientes, a gente falava com os family offices, a gente falava com as pessoas iam no nosso escritório, a gente falava com... Eu cheguei a ter 5, 6 pessoas na área comercial. Ou melhor, você passava para as pessoas aquilo que você fazia. Hoje em dia, todo mundo fica olhando o gráfico de rentabilidade e escolhe fundo por gráfico, sem saber o que aconteceu, sem saber se mudou alguma coisa, sem saber... Então, o que isso favorece? Isso favorece com que pessoas que tenham má índole apareçam no mercado com fórmulas mágicas. Então, o cara, ele vai mal no fundo, ele fecha o fundo, abre outro, vai bem durante um ano, começa a captar tudo de novo como se ele não tivesse história. Isso está acontecendo muito no mercado. Ou o cara tem um currículo que trabalhou no lugar A, B e C, ele era reserva do bandeirinha, nunca definiu nada, nunca decidiu nada, mas agora ele vira gestor e, de repente, os caras dão R$1 bilhão para ele. Então, a minha participação no Twitter, ela tem um objetivo, né? Para falar a verdade, ela tem alguns objetivos, mas o primeiro delas é mostrar para as pessoas que eu existo e que eu sou tão humano quanto eles. O segundo motivo de eu estar no Twitter é que eu, de fato, escuto o que as pessoas falam e, de fato, eu respondo e quero interagir, quero saber como a pessoa pensa. Eu tenho uma curiosidade meio mórbida sobre tudo. Então, assim, quando as pessoas querem falar comigo e eu acho que é um assunto relevante, eu, de fato, troco e quero ouvir o que o cara tem para falar. Isso não é comum. E isso assusta as pessoas, porque se o cara falar comigo e eu respondo, falo, você está errado, mas por que você está pensando assim? Isso não é muito comum, né? É só você ver que, como as brigas acontecem, eu sou completamente contra a briga, mas eu também sou contra a bobagem. Então, assim, o Twitter, ele é um excelente canal para você se explicar e para você escutar o outro lado. Sendo que eu tenho 20 mil clientes e tenho hoje 2 pessoas na área comercial. As pessoas precisam me ouvir. Então, dito isso, como é que fica
a gestão do fundo de recursos próprios? Ela é muito mais complicada, porque essas pessoas têm muito menos acesso a como eu estou pensando e a como as minhas decisões estão sendo tomadas ao longo do tempo. Eu falo muito isso no Twitter, que é muito importante as pessoas conhecerem o gestor. Não adianta falar que quando o mercado cai, você tem que botar mais dinheiro em ações ou num fundo de ações, se você não sabe o que o gestor está fazendo e como ele pensa, porque é ele que vai tomar a decisão. E a gente viu agora, nessa crise do Covid, a quantidade de gestor que fez bobagem por dinheiro de cliente. Ou melhor, na hora que ele precisava mostrar quem ele era, o que ele fazia, como ele pensava, né? Ele fez um monte de bobagem. Aí o cara para tudo, fecha o fundo, vai para monta uma gestora. Ah, não, mas o cara tem o negócio. Pô, mas na hora que ele precisou mostrar trabalho, ele não teve. Então, esse tipo de coisa, eu tento levantar isso no Twitter, porque as pessoas precisam de informação. E precisam entender que investir em renda variável tem volatilidade. Dependendo da janela que você pega, você perde dinheiro de fato. Mas você não morre se você fizer as coisas direito. É isso. Muito bom. Ô, Fernando, quando você falou assim da estratégia em relação ao Value Invest, eu queria saber se realmente é essa a estratégia, se me corrija se estiver errado. E segundo, por que Value Invest? Assim, por que tomar essa decisão e não growth, e não, como você falou, day trade, swing trade, enfim, a gente tem várias estratégias possíveis, né? Mas por que Value Investing? E também como é que é o dia a dia de não sei se a gente pode dizer assim, um Value Investor, no sentido assim, pô, a gente olha muito em livros, na teoria, mas na hora de praticar, realmente é fácil? Como é que é o dia a dia, né, de um gestor que segue essa filosofia do Value Investing, né? Bom, primeiro, o conceito de Value Investing é um conceito muito amplo e que todo bull market, todo mundo aparece falando que ele está fazendo Value Investing. Né? Então, assim, o Value Investing, a minha forma de olhar Value Investing, ela era de um jeito há 10 anos atrás, ela é diferente hoje. Por quê? Porque a forma como você olha crescimento, valor, ela é muito impactada por tecnologia disruptiva, por taxa de juros, por inflação, por um monte de questões que fazem com que o modelo de empresa mude. Você querer analisar a Amazon e comparar ela com a Barnes & Noble, não dá. Só se você tivesse em 1970. Então, é outra coisa. Bom, dito isso, por que eu uso o Value Investing? Porque é o sistema de investimento que mais se adapta a como eu penso. Eu não acho errado quem faz day trade, eu não acho errado quem faz swing trade, opções reais, esse monte de coisa que tem aí hoje. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu só acho que você tem que fazer alguma coisa que se adapte ao seu perfil. Eu sou muito devagar. Eu sou devagar. Eu penso devagar, eu analiso devagar, eu leio devagar, eu decido devagar. Não dá para ficar operando, entendeu? Assim, isso para mim é meio enlouquecedor. Assim. Eu não leio jornal todo dia, eu não quero saber o que está acontecendo, eu não vejo TV. Você imagina, eu não assisto televisão. Eu só ligo a TV para assistir documentário, só. Então, não é que eu escolhi o Value Invest. Meio que o Value Invest foi a única coisa que sobrou para eu fazer. É aquilo que faz sentido para mim. Muito bom. Você perguntou mais alguma coisa? Desculpa. Não, só para entender também o dia a dia na prática, né? Se realmente, assim, por exemplo, como você falou, como é que é o dia a dia na seleção dos ativos? Então, você lê balanço, os documentos, faz visita, reuniões, com quem que você conversa, e até, por exemplo, quanto tempo, você falou mais ou menos, mas quanto tempo leva para você tomar uma decisão? Você toma uma decisão, olhei o case e amanhã estamos comprando, pode demorar 6 meses para tomar uma decisão de um case. Como é que é o dia a dia de um value investor, né? Então, a minha vida é uma vida muito voltada para estudar. Então, eu adoro estudar, eu adoro ler, eu passo o dia inteiro lendo. Ó, se você olhar na minha mesa aqui atrás, relatório aqui, assim, tem anotação ali, assim. Eu passo o dia inteiro lendo, eu imprimo coisa pra caramba, eu leio muito relatório, mas eu leio muito livro de história. Eu concordo plenamente quando falam que o mercado não... o mercado ele não se repete, mas ele rima, né? E eu acho isso muito importante. Então eu leio muito livro de história, eu escuto muito audiobook, porque eu vou andar de bicicleta, vou fazer alguma coisa, eu estou sempre lendo, estou sempre ouvindo alguma coisa. Então, é uma vida muito, digamos, pacata, digamos assim. É uma vida tranquila.
Eu não fico me preocupando a hora que o mercado abre, a hora que o mercado fecha, o dia que vence opção, o dia que não vem. O que eu tenho que olhar é quando as empresas vão divulgar resultado, eu acompanho. Eu gosto de conversar com todo mundo do mercado que tem alguma coisa para agregar. Então, assim, não existe nenhuma empresa da minha carteira que eu não conheço o CEO, que eu não conheço o CFO, que eu não fale com as pessoas, que eu não conheça quem são os fornecedores, qual é a estratégia. Eu leio muito sobre estratégia, sobre como que as empresas saíram dos buracos que elas se meteram, como que as empresas elas se organizaram para poder prover um serviço que antes não existiam. Por exemplo, só para dar um exemplo prático, eu acabei de ler o livro da história do John Malone, que é o cara que construiu a DCI, que foi a maior empresa de cable, de cabo FTTH dos Estados Unidos, vendida para a AT&T. A história do cara de 1973 até 1996. E o que ele fez lá é exatamente o que a Oi está fazendo. Agora, pergunta quantas pessoas que estão investindo na Oi, ou estão estudando a Oi, quantas sabem quem foi o John Malone? Eu garanto para você que quase nenhuma. Então, o Flávio, meu sócio, já leu esse livro, eu estou lendo, depois eu sento com ele para discutir. O Flávio lê tanto quanto eu, então a gente troca ideias sem parar. Agora, quanto que isso reflete em decisão? Pouco. Pouco. A gente decide pouco. É assim, a gente inclusive conversa sobre quando a gente começa a acelerar demais, um fala para o outro assim, bom, então vamos dormir durante uma semana, daqui uma semana a gente volta no assunto. Por quê? Porque a gente acha que os nossos viés cognitivos, quando você começa a analisar uma coisa, te forçam a gostar mais daquilo que você olha com mais profundidade, força você gostar menos daquilo que você não olhou tão profundamente, você já entra no negócio gostando ou não gostando daquilo, isso interfere na sua decisão, você tem que criar ferramentas cognitivas que façam que você revise constantemente aquilo que você pensa sobre o negócio. Tem uma série de técnicas que a gente desenvolveu ao longo do processo para que a gente consiga absorver tanto o conhecimento das empresas brick and mortar, né, das empresas que existem, quanto das empresas de nova tecnologia, que a gente tem que aprender como elas funcionam. Mas é isso, o meu dia a dia basicamente é um dia a dia de olhar, ler, estudar, considerar, ponderar, conversar com as pessoas, pedir explicação, perguntar. Minha vida basicamente é essa. O trading, a parte de trading da minha vida equivale a 1% dela. A parte de analisar balanço de empresa equivale a 5% dela. O resto todo é 94%. Legal. O Fernando, e tem algum prazo, por exemplo, médio que vocês ficam com o case? Né? Você citou até umas outras casas mais tradicionais também, a Fama, a gente tem a IP, são casas, né, talvez uma das casas mais longevas aí de história aqui no Brasil, e talvez tenha algumas características em comum, mas quanto tempo você fica com case? Por exemplo, se tem case que você fica um mês, tem case que você fica 5 anos, tem case que você já comprou e nunca mais vendeu, né? Como é que é o dia a dia? Eu tenho de tudo, cara. Enquanto a empresa estiver construindo valor em cima dos ativos dela, em cima do patrimônio dela, sabe? A gente olha muito ROI, a gente olha muito ROIC, a gente olha muito evolução da gestão ao longo do tempo. Enquanto a gente achar que ela está construindo valor em cima daquele modelo de negócio dela e que a competição não está prejudicando ela de um jeito tão eficiente a ponto dela perder margem ao longo do tempo, a gente continua com o negócio. Tem coisa que eu já vendi em um mês, tem coisa que eu já vendi em 3 anos, tem coisa que eu já fiquei durante 15 anos investindo e o negócio quintuplicou de valor. Mas assim, não tem muita mágica, sabe por quê? Porque, Marcos, eu não controlo o mercado. Eu controlo as minhas expectativas e a minha ansiedade sobre o que o mercado faz. Então é o seguinte, assim, eu começo a olhar uma empresa, acho que ela é interessante, eu começo a comprar, vou analisando, falo com... Se de repente o mercado, alguém acorda de bom humor num dia e o papel passa de 15 para 20, e eu ainda não terminei minha análise, só que a R$15 fazia sentido, mais ou menos, mas a 20 tem muito crescimento embutido, eu vendo na hora. Eu vendo na hora. Assim, o que eu não posso ter, isso eu acho que é um respeito aos cotistas, e inclusive ao meu dinheiro proprietário, eu não posso ter dúvidas sobre o que eu tenho na carteira. Sim. Então, assim, o que você acha dessa empresa? Eu acho mais ou menos. Mais ou menos não é uma boa opinião, né? Se é mais ou menos, não devia estar no portfólio. Sabe? Assim, eu gosto ou não gosto. Ou eu gosto e conheço, ou eu não conheço, portanto não tenho. Assim, você não tem muito espaço para a zona cinzenta. E é isso que eu tento evitar.
Tá. Ô, Fernando, só fala rapidinho sobre um outro fundo, me corrija se estiver errado, eu acho que é um outro gestor que cuida, mas como é que funciona a arbitragem com ações, que acho que é a gestão de outro fundo, né? Como é que é feito? Explica, você consegue explicar em poucas palavras como é que é o dia a dia, né, para a escolha, enfim, das operações? Explico. O VEX, ele é um fundo completamente matemático, ele trabalha em cima, ele escolhe 2 ativos, e ele trabalha em cima da correlação histórica de preço entre esses ativos. E daí, quando essa correlação ela aumenta, a gente compra um e vende outro. Quando ela reduz ou ela inverte, a gente vende aquilo que a gente comprou e compra aquilo que a gente vendeu. Só que isso, eu falo, é como se fossem 2 senoides, 2 senoides sobrepostas. O VEX ele começou fazendo essa arbitragem com 2, 3 pares, hoje ele faz mais de 50 pares. E tudo isso executado por robô. Quem decide os pares e como que esses pares vão se organizar é a gente. Quem executa tudo isso é o Rafael, que eu comentei. Ele é um fundo muito rápido e, assim, são senoides cuja diferença de preço e as correlações, elas variam entre 0,1% e 0,3%. Portanto, ele opera muito. O VEX ele é um fundo que opera 20, 30 milhões de reais por dia. E ele fica geralmente 15% do patrimônio posicionado, né, que são em arbitragens que não fecham e abrem ao longo do dia, elas ficam constantes, e depois de 2, 3 dias elas fecham e abrem. Então ele tem basicamente 85% do patrimônio dele em caixa, comprado em LFT principalmente, ou melhor, sem risco de crédito, o que faz com que ele tenha uma volatilidade muito mais baixa do que qualquer fundo comparável do mercado. Existem screenings de family offices, de investidores, que não pegam o VEX, porque eles não conseguem entender por que um fundo que dá 150, 200 CDI tem uma volatilidade de 1%. Porque a regra do mercado é que fundos para darem esse tipo de retorno tem que ter entre 5% e 8% de volatilidade. O VEX tem 1% de volatilidade. Ele é um fundo completamente matemático, ele é um fundo cuja execução é muito disciplinada. E só assim ele funciona. Maravilha, muito bom. Eu não sei se eu fui claro, né? Eu acho que sim. Pessoal, se tiver alguma dúvida aqui que está ao vivo aqui no chat, manda aqui para cá que eu estou lendo. Mas eu consegui, acho que foi perfeito. Voltando aqui para o fundo de ações, né? Como é que funciona, por exemplo, a cabeça do gestor? Por exemplo, eu não sei se vocês têm algum benchmark, sei lá, o Ibovespa, preciso acordar todo dia de manhã, preciso superar o Ibovespa, preciso... Como é que funciona isso, né? Se você tem, ou se você tem muito uma cabeça assim de, que a gente chama de total return, assim, a gente tem o objetivo de gerar valor para todos os cotistas, né? Como é que funciona esse dia a dia de escolher ativos, setores? Agora a moda é commodities, então a gente precisa ter posição em commodities, né? Então, como é que funciona? Se você tem uma cabeça de bater um benchmark ou se você tem um objetivo realmente de gerar valor independente do cenário para os cotistas, enfim, para todo mundo do fundo, né? Eu não estou nem aí para o Ibovespa. Eu acho que o Ibovespa é um índice de referência e, como todo índice de referência, ele é falho como referencial, mas ele é um índice de referência ao que temos. Outra coisa, pelas regras da CVM, para eu ter investidores não qualificados no fundo, o referencial só pode ser Ibovespa. Então, eu estou preso a esse referencial. Como é que eu vejo isso? Eu vejo que o custo de capital do cliente, quando ele resolve investir em bolsa, é ele investir em BOVA11. Então, digamos que o WACC dele, o custo de capital do cliente que investe em bolsa, é não fazer nada, ficar sentado no sofá e comprar a BOVA11. Portanto, o meu referencial sendo Ibovespa quer dizer que eu preciso... É justo pensar que no longo prazo eu tenho que ser melhor que o Ibovespa, tendo em vista que eu cobro mais caro que o BOVA11 e, de fato, eu faço muito mais trabalho de screening do que o BOVA11, do que um fundo que segue o referencial. Então, o meu desafio é total return. Eu penso assim, eu acho que a minha cabeça é uma cabeça ela é muito mais de risco do que de retorno. Eu primeiro penso em não perder dinheiro e depois eu penso em como ganhar dinheiro. Então, muitas vezes o meu fundo não acompanha o Ibovespa em janelas de 12, 24 meses fechados, porque a gente não tem nenhuma ação do índice.
Mas se você olhar janelas móveis de 12, 24, 36, 48 meses, você vai ver que o fundo, consistentemente, ele vai melhor que o Ibovespa. A não ser quando a gente comete erros, que foi o que aconteceu em 2014, que a gente cometeu alguns erros importantes. Em 2015 eu tive que zerar praticamente o fundo para começar ele de novo, e daí, de fato, ele perdeu esse referencial. Mas, via de regra, o Trópico Velho, ele é um fundo que, se você pegar o CAGR dele, né, que é o retorno anualizado, de 2003 a 2013, ele deu aproximadamente 27% ao ano de retorno. Se você pegar ele de 2016 até hoje, o retorno dele é de aproximadamente 20%, 22% ao ano. Agora, se você colocar os anos de 2014 e 2015 juntos, o retorno dele cai para 15% ao ano, 16% ao ano. Por quê? Porque retorno composto é assim mesmo, né? Assim, quando você perde um ano no meio de uma série longa, isso joga o seu retorno para baixo. Então, é isso que acontece. Agora, quando a gente explica para as pessoas, é o seguinte, as pessoas falam que retorno passado não explica retorno futuro. Claro, eu também acredito nisso. Mas você olhar o meu fundo e me julgar a minha qualidade de gestão pelo que eu comprei em 2005, 2006, quando eu tinha 30 e poucos anos, também está errado. Você julgar a qualidade do fundo pelo que aconteceu em 2014, 2015, e esquecer o que aconteceu de 2016 em diante, está errado. Ou melhor, você tem que fazer um alisamento exponencial nisso para você dar mais peso para os anos recentes. E isso talvez explique melhor os anos futuros do que o que eu fiz lá em 2006 e 2007, que o fundo deu 85% em 2 anos seguidos. Sim. Sinceramente, se você falar para mim, o que você comprou em 2006 e 2007 que gerou 85% ao ano cada 2 anos? Eu não lembro mais. Entendeu? Agora, o que eu estou comprando dos últimos 2 anos que está gerando um retorno como está, a gente lembra. Então, assim, eu não acordo todo dia de manhã pensando em tenho que bater o índice. Assim, sinceramente, eu nem lembro que o índice existe. Eu olho ele só como um referencial de fluxo, não como um referencial de valor. Ô Fernando, você falou que não tinha perguntas proibidas aqui, então vamos para as perguntas proibidas agora. Mas começando pelo lado mais fácil, olhando esse histórico, ou histórico recente, histórico do fundo, né? Eu gosto de perguntar assim, erros e acertos, mas começando pelos acertos, né? Na história, ou de um case, ou enfim, um acerto, por exemplo, você político, enfim, posicionado. Qual foi o grande acerto na história do Fernando, ou na história da Trópico, na gestão do fundo, né, no dia a dia, ou algum case, ou de novo, ou por exemplo, que nem você falou, 2005, 2006, enfim, Brasil bombando, commodities, né, o Cristo decolando, enfim, qual foi o grande acerto da história? Se a gente for escrever um livro do Fernando, pô, esse aqui realmente foi um acerto que você acertou sozinho praticamente, ou antecipou o mercado, enfim, que você pode lembrar. Tá. Eu acho que o maior acerto que eu tive na minha vida foi ter conseguido me recuperar do que aconteceu em 2014 e 2015. Eu, de fato, pensei que eu não ia conseguir replicar aquilo que a gente tinha feito antes e que os erros que a gente tinha cometido em 2014, principalmente em 2014, eram erros que, de fato, eu não ia conseguir me levantar desse negócio. Sim. E a gente foi fazer curso lá fora, a gente mudou a forma de ver o negócio, a gente mudou um pouco a estrutura, reviu todo o processo de análise, e essa responsabilidade ela não é totalmente minha. O Flávio, que é meu sócio, que ficou comigo nesse período todo, ele é tão responsável quanto eu nessa questão, ele estava comigo do meu lado, sabe? O Rafael estava comigo do meu lado, eu não teria conseguido fazer isso sem eles. Então, isso, cara, você se questionar sobre a sua própria capacidade de fazer uma coisa que você sempre achou que você fazia bem, é uma coisa que costuma quebrar a sua cabeça, né? No meu caso, foi muito difícil para mim, porque eu, de fato, achei que eu não sabia fazer bem o que eu estava fazendo e eu tive sorte. Então, eu ter conseguido gerar os retornos que a gente gerou em 2016, 17, 18, 19, 20, mostra que a minha resiliência, a minha capacidade de me reerguer daquilo que aconteceu, ela de fato tinha algum propósito. Eu de fato não sou tão ruim quanto eu achava que eu era. Como eu também acho que eu não sou tão bom quanto algumas pessoas acham que eu sou, mas eu também não sou tão ruim quanto acham que eu era. Então,
Então, assim, eu acho que o meio do caminho ele é bacana. Agora, sobre alguma coisa que eu ganhei sozinho, cara, eu não acho que eu não acredito muito nessa coisa de fazer as coisas sozinho, né? Assim, eu acho que você precisa ter pouca gente. Muita gente transforma decisões certas em ruído. Já é comprovado com essa psicologia cognitiva que as pessoas em grupo costumam tomar decisões mais erradas do que pessoas sozinhas. Então, eu sempre gostei de ter grupos pequenos. A gente chegou a ter 25 pessoas na Orbe lá atrás e não deu muito certo. A gente hoje é uma equipe de 10 pessoas que eu acho que é muito melhor do que ter as 25 lá atrás. As decisões são muito melhores. É melhor você ter menos gente mais qualificada, com mais experiência, do que ter mais gente palpitando sem nunca ter passado pelo problema. Então, dizendo isso, assim, eu acho que tudo que aconteceu e tudo que tem acontecido, eu acho que a gente hoje é muito melhor do que a gente era antes. E isso não é uma responsabilidade do Fernando, isso é responsabilidade da Elaine, que trabalha comigo há 10 anos, do Rafael, do Flávio, da Glenda, que está fazendo uma parte da empresa, que é a parte comercial, que eu não sei fazer, eu não gosto de fazer, e ela faz isso muito melhor do que qualquer um faria. Então é isso, cara. Eu não acho que isso é um trabalho... Assim, se você pensar no Michael Jordan, por exemplo, o Michael Jordan existiria sem o Pippen do lado dele? Sem o Stockton como armador? Não sei. Sim. Muito bom. Fernando, agora o lado mais difícil da história em relação ao erro, né? Não sei se você falou muito de 2014, se você puder falar um pouco do que aconteceu em 2014, ou se tiver algum outro erro, não necessariamente erro, mas acho que, por exemplo, pegar um exemplo aqui em 2020, muita gente me fala assim, Marco, eu demorei para reconhecer que a crise poderia ser um pouco mais forte, impactada, ali o circuit breaks poderia acontecer, mas olhando para a história, tanto do Fernando como para a Trópico, né, qual que foi o erro que você leva como aprendizado? Né? Você acha que já falou que realmente aprendeu muito, né, nesse momento, mas se puder falar de 2014, o pessoal perguntou aqui, ou de algum outro momento também, dentro da história aí do Fernando da Trópico. Eu acho que 2014 coroou um processo que estava vindo errado já fazia muitos anos. O que culminou em 2014 começou errado em 2009, depois da crise de 2008. E foi se acumulando, e isso acabou com erros muito grandes em 2014. E é exatamente por isso que eu fiquei tão chateado e fiquei tão preocupado, porque não foram erros pontuais, foram processos errados que foram se acumulando. Uma coisa que a gente aprendeu, e um erro que a gente aprendeu é que quando você compra small caps, você não define como você sai do negócio. Você quer comprar small caps? Se você tem um fundo aberto com muitos cotistas, você tem que ter pouco papel. Porque se você tiver muito, você fica refém de um mercado que, em momentos de crise, a correlação de todos os ativos vai para 1. E os ativos menos líquidos, você, além de perder 50% do preço dele, você não tem para quem vender. Então, você na física, com o seu dinheiro pessoal, você aguenta esse tipo de coisa, porque você sabe o que você está comprando. Quando você tem um fundo com 5 mil cotistas, 10 mil cotistas, isso não para de pé. Você explode junto com todo mundo. Então, eu gosto de small caps, eu adoro small caps. Eu acho que tem muito valor em small caps, eu acho que tem muito valor em small caps. Dá para fazer fundo grande com small caps? Eu acho que não. E foi isso que eu aprendi em 2014. Você tem que aprender a olhar valor de um jeito menos xiita do que a gente que fazia small caps achava que, por exemplo, Vale eu nunca comprei porque não era uma small caps. Cara, esses últimos 3 anos, o que eu ganhei mais dinheiro no meu fundo foi Vale. Eu comprei Vale a R$40 e chegou a 120 há 2 semanas atrás. E assim, por quê? Porque a gente mudou a metodologia de analisar valor, a gente refinou o processo, a gente refinou a forma de entender como que os múltiplos se comprimem quando uma empresa vai muito bem, e isso faz com que uma empresa como a Vale valha muito mais do que eu comprar uma small cap e ter 15% do meu fundo da small cap. Então, isso é uma mudança de paradigma essencial para o negócio. Então, as pessoas que olham a Trópico hoje, a Trópico hoje ela não é a Orbe do passado. A Orbe mudou.
A gente tem o mesmo histórico, a gente evoluiu no processo, mas o que a gente ganhou dinheiro no começo, lá de 2003 a 2012, 13, não é o que a gente ganhou dinheiro de 2016 para frente. A gente melhorou. Agora, se quer falar de casos específicos, eu posso falar de casos específicos, eu posso falar de 2020. Assim, 2020, eu acho que foi o ano que a gente mais acertou por causa da pandemia. A gente acertou em ter mais caixa, a gente acertou em concentrar as posições nas coisas que a gente conhecia, a gente acertou em não pulverizar o fundo, que é o que muito gestor resolveu fazer, a gente acertou em não ter um fundo long bias que errou o pé, perdeu o pé ao longo do processo. Mas por que eu acertei muito em 2020? Porque eu já passei por várias crises e a gente, em 2020, a gente meio que sabia o que a gente ia fazer. A gente falou, se isso acontecer, é mais ou menos assim que a gente tem que agir. E a gente agiu como a gente achava e deu muito certo. É isso. Muito bom. Ô Fernando, só para passar aqui as considerações finais, a gente também não poderia terminar sem falar de um case, né? O pessoal aqui ficou curioso de Oi, aqui que você falou, mas não necessariamente uma recomendação, mas dentro do portfólio hoje, qual que é o case? Você fala assim, esse case está completamente distorcido, não justifica esse preço, né? Sem falar de upsides aqui, mas falar um pouco da tese de investimento, né? O que realmente você destaca hoje dentro do fundo de um papel, de um case realmente que você fala, pô, está chamando a atenção pelo que está acontecendo na empresa, pelo preço, enfim, por vários fatores, né? Cara, assim, eu tenho alguns desse jeito, eu acho que assim, tem alguns que assim, eu particularmente gosto de coisa complicada, sempre gostei, mas eu não vou falar de um negócio complicado, ou é um negócio complicado. Se você olhar a Movida, que é uma posição grande da gente hoje, sim, ela está completamente fora de lugar. Ela, assim, é uma empresa que daqui 5 anos vai dar mais de 1 bilhão de lucro, tá crescendo, assim, ela cresce 15% ao ano, o mercado cresce 20% ao ano, é um mercado que as 3 maiores vão acabar ficando com 90% desse mercado, as montadoras dependem cada vez mais delas, e quanto mais elas crescem, mais a vantagem competitiva delas em comprar carro melhor e tomar dinheiro barato no mercado, as faz distanciar do resto das empresas. Então, assim, em termos de gerar valor composto no tempo, com valuation muito atrativo, com preço de mercado que não justifica, eu acho que Movida é um caso que está evidentemente com o preço errado. É ridículo o preço de Movida perto de Unidas e Localiza, sendo que ela hoje é uma empresa que é absolutamente comparável. Não faz sentido. Tá ótimo. Ô Fernando, só nesse mesmo assunto, aqui é só curiosidade só, que sempre me perguntam, não sei se você tem essa resposta, mas por que Movida e não, por exemplo, Simpar, né? Simpar tem outros ativos, né? Não sei se você tem uma opinião sobre em relação ao Simpar. Eu tenho as duas. Sem as duas? Eu tenho Movida, porque eu acho que tem um prêmio maior em Movida, uma empresa que ela é mais fácil de você entender, porque ela é um negócio que é claro, né? Você compra carro, aluga carro, vende carro, e daí a venda do carro tem EBITDA baixo, né? Em condições normais, né? Esse trimestre não foi, mas em condições normais. Você sabe exatamente como que o dinheiro entra, como que o dinheiro sai, como que o juro impacta. A Simpar é uma holding com várias empresas embaixo, ela tem mais complexidade, ela tem desconto de holding, ela tem um nível de governança, uma estrutura de governança que depende de algumas empresas que ainda são de capital fechado, como a CS Frotas, mas eu acho que a Simpar é uma máquina de produzir crescimento também, está sendo muito bem tocada pelo Fernando e pelo Denis. Eu sei que a Elo Cruz gosta muito de Simpar, gosta muito de Movida, eu concordo completamente com a Elo está certíssima na tese dela, e eu tenho as duas. Muito bom. Ô, Fernando, muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. Eu vou deixar o site aqui para quem está acompanhando, né? tropicoinvest.com, né? Lá tem a rede de contato, procura a Glenda, principalmente, que é do time comercial. Lá também tem todas as plataformas do site, onde é que estão disponíveis, né? Os fundos, para quem quiser conhecer. Até o pessoal perguntou aqui no chat. Mas eu queria que você deixasse, Fernando, um recado final e principalmente uma mensagem, né? Saber se você continua otimista com o Brasil, com ações, né? Continua acreditando realmente que dá para ter uma formação de patrimônio, principalmente investindo em renda variável e sempre com foco, né, no longo prazo. Queria que você passasse um recado aqui para quem está nos ouvindo agora. Então, assim, quando eu falo para você que eu tenho todo o meu dinheiro em ações desde que eu tenho 20 anos, eu tenho 47, você imagina, eu sou um pouco viesado para falar, né? Então, assim, eu acho que só existe uma forma de você, de fato, ficar milionário
é você, de fato, você ficar milionário com o mercado de capitais. É você fazer com que as melhores empresas, os melhores gestores trabalhem para você. É isso que o mercado te dá a oportunidade. Você tem a oportunidade de fazer com que os melhores caras desse mercado trabalhem para você, fazendo o seu dinheiro multiplicar ao longo dos anos. Eu acho que comprar fundo multimercado, CDB, eu acho que são espasmos. Você, quando não tem que comprar, você coloca dinheiro em fundos assim. O fundo do Sérgio, que é o fundo de caixa, é um fundo espetacular. Mas você não vai ficar rico tendo todo o seu dinheiro no fundo do Sérgio, porque é um fundo que dá 115 de CDI. Ninguém vai ficar rico ganhando 3% ao ano. Quando você compra uma Movida, que dá um retorno compound, um retorno composto de 15%, 20% ao ano durante 10 anos, 15 anos, cara, você está construindo dinheiro. De fato, você está construindo riqueza. Então, assim, eu sempre sou otimista com renda variável. Quando o mercado cai, eu compro mais. Quando o mercado sobe muito, eu vendo e estaciono meu dinheiro. Mas eu estou sempre no mercado de ações. Eu acho que é o jeito de você fazer com que os melhores caras do mercado trabalhem para você. Isso, para mim, é o jeito de construir riqueza. Uhum. Muito bom, Fernando. Pô, muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade, pelo conhecimento aí apresentado, né? E manda um grande abraço para todo o time aí. E, de novo, tropicoinvest.com para quem quiser conhecer mais, né? E também todos os contatos ali do time. Muito, muito obrigado, Fernando, de novo. Um ótimo final de semana. E também agradecer sempre pela presença aqui na BMC News. Uma boa noite. Excelente. Obrigado, cara. Valeu, Fernando. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. A gente esteve aqui com o Fernando Camargo, que é um dos sócios fundadores, né, da Trópico Invest. De novo, o site deles, tropicoinvest.com. Lá tem todas as informações, procure pelo time comercial, pelos contatos. Você pode ver onde estão disponíveis, né, os fundos do time. E eles têm, como ele falou, a gente falou aqui com o gestor, com o Fernando, que é mais focado em ações, né, essa metodologia muito focada em Value Invest, uma visão de longo prazo, encontrar ações distorcidas aí que tenham boas assimetrias, mas tem outros fundos também na casa lá disponíveis e também muito bons, né? Como a gente deixou aqui, bons fundos também para sua reserva de emergência, são fundos mais estáveis, um outro estilo de gestão, mas dentro do mesmo time, tá bom? Da Trópico, tá bom? Lembrando, o nosso BMC Talks sempre disponível também em todas as plataformas de podcast, você pode ouvir quantas vezes você quiser, tá? Em todos os lugares, tá bom? Tenha um ótimo final de semana, a gente se vê aqui toda sexta-feira agora, às 18 horas, no nosso BMC Talks, tá bom? Um ótimo final de semana e até semana que vem, pessoal. Até mais. Tchau!